Boa tarde. Bom, meu nome é Dario. Eu queria fazer uma pergunta ao Elisandro Lotin. Bom, Elisandro, acho que o cenário que você traçou, ele mais do que um cenário de desrespeito aos direitos humanos, né, do profissional de segurança pública, é de fato um cenário absolutamente revoltante, aviltante. Penso que existe consenso aqui sobre isso. O que eu queria perguntar ao senhor é como que o senhor imagina uma superação desse cenário, levando em conta os aspectos formais da segurança pública no Brasil, aquilo que a gente pode chamar da arquitetura institucional de segurança pública. Então, bom, hoje, só para dar algumas sugestões e curiosidades que eu tenho para ouvir alguns posicionamentos seus, a gente tem pelo menos, bom, a gente tem algumas propostas de alteração, né, alguns projetos de lei para alterar a arquitetura institucional de segurança pública, dentre eles a PEC 51, que é um tripé fundamental, e o senhor já se posicionou a respeito de um dos pilares, né, da PEC, que é a porta de entrada única. O senhor se disse a favor. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento a respeito dos dois outros pilares, que são polícias de natureza civil, né, ou seja, a desmilitarização, e o outro pilar da PEC, que é o ciclo completo, né, que está, enfim, sendo bastante discutido hoje. Além, é claro, quero deixá-lo à vontade para comentar outras maneiras de alterar essa situação e, enfim, se algum outro membro da mesa se sentir ou quiser falar sobre esse assunto, também vai ser um prazer ouvir. Obrigado. Antes da resposta do cabo Elisandro, nós vamos fazer blocos de 3 perguntas. Então, próximo. Boa tarde, senhores. Sou o Major Romanek. Aqui estou com mais 30 oficiais alunos do curso de doutorado em Ciências Policiais da Polícia Militar, né, somando-se mais os companheiros da Guarda Civil, que a gente tem muito prazer em trabalhar junto. Doutor Jorge, na verdade não é uma pergunta, é uma consideração para o senhor. À vontade. Da mesma maneira que o senhor ficou assustado, eu fiquei assustado também com a Polícia Militar de Santa Catarina. O que ocorre? A Polícia Militar de São Paulo, nós temos associação de praças com mais de 60 mil componentes. E em nenhum momento nós temos esse quadro que o seu Elisandro passou, né? Eu convido a todos a verificar a formação nas nossas academias, nas nossas instituições, na própria Guarda Civil, que se espelha muito na Polícia Militar, e eu não vejo esse quadro que ele passou, né? Para o senhor ter ideia, um dos nossos decanos na Academia do Barro Branco é o Dr. Kogan. O senhor conhece? Conheço. O Kogan pai. E temos também o Kogan filho. Quando eu entrei no Ministério Público, o Kogan pai já era aposentado. Então, para os senhores terem ideia, como é que é a nossa formação aqui na Polícia Militar de São Paulo, né? O seu Major Marcelo Zanqueta, na nossa corregedoria, explicou muito bem como é que são nossas sistemáticas de apoio à Polícia Militar. Então, nós temos todo um sistema forte de comprometimento com a sociedade, com os direitos humanos, com a formação, e hierarquia e disciplina existe em qualquer empresa, né? Nós temos regras, temos regramentos, e essas regras, no caso da Polícia Militar de São Paulo, ela após nosso regulamento disciplinar, ele é após a Constituição Federal de 88, e é um decreto 2001, e é um decreto assinado pelo governador do Estado de São Paulo. Então, tá? O senhor está vendo aí, né? Então, nos causou indignação. Nós conhecemos vários oficiais, vários praças também da Polícia de Santa Catarina. Inclusive, eu vou até tentar ver o que está acontecendo por lá. Muito obrigado. Eu agradeço a sua intervenção. Mais uma pergunta, depois nós vamos passar aqui para... Muito boa tarde, cumprimento todos da mesa. Meu nome é Major Menemilton, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A minha pergunta é direcionada à professora Julita Linghuber. O dado que foi apresentado, inclusive não é novo, inclusive já é amplamente divulgado pela imprensa, nós temos o dado que a senhora citou, de que a população carcerária do Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo. Esse dado salta aos olhos e induz a toda a população, todas as pessoas, ao raciocínio lógico de que prender muito não reduz a criminalidade.
Acontece que o país, nós somos a 5ª maior população mundial do mundo. Estamos atrás dos Estados Unidos, China, Indonésia. E quando nós olhamos, e a Índia, e quando nós observamos os dados relativos, nós realmente somos a 4ª maior população carcerária do mundo em números absolutos. Quando direcionamos o olhar para números relativos, ou seja, a relação de população carcerária por 100 mil habitantes, nós estamos na 31ª posição atualmente, segundo os dados, o último dado, que é do Centro Internacional de Estudos Prisionais, que, inclusive, o próprio Ministério da Justiça se vale desses dados, é divulgado, inclusive, pelo Infopem, e, provavelmente, esses dados que a senhora citou são originários desse próprio centro, que é referência internacional. A minha pergunta seria, a partir do momento que nós nos valemos apenas de dados absolutos e não dos dados relativos a nível de divulgação para a população, nós não estamos contribuindo para uma análise, uma conclusão simplista e equivocada sobre a dimensão do problema, o seu grau de complexidade, as enormes variantes que estão relacionadas a isso, a partir do momento que a gente acaba induzindo ao raciocínio de que prender muito não resolve o problema da criminalidade. Muito obrigado. Muito bem, passo a palavra ao Elisandro Lotin para suas considerações e depois, em seguida, já a professora Julita. Bom, agradecer as colocações. Eu vou começar pelo Major, que, desculpe, eu não anotei o seu nome, Major. Romanek. Todos os links que eu trouxe ali daquelas exposições, acho que tem um só que se refere à PM de Santa Catarina. Um só. A maioria está bem disseminado no Brasil todo. No Paraná, no Distrito Federal, na Bahia, Espírito Santo, Maranhão, então tem vários estados, Pernambuco, tem vários estados. Algumas colocações que foram pontuadas ali, inclusive o estado de São Paulo, a questão de tortura, por exemplo, são comprovadas, né? A questão da tortura física, por exemplo, nos cursos do BOP, estilo tropa de elite, isso é comprovado, a tortura no Distrito Federal tem a foto ali. Então, são todas situações que são bem disseminadas no Brasil e não se referem especificamente à PM de Santa Catarina. Eu vou usar uma frase do professor Hamilton Carvalho Bueno, um grande jurista, e ele dizia o seguinte, quando a gente começa a fazer uma explanação geral sobre qualquer assunto, desnecessário falar que toda regra tem exceção. Porque está intrínseco, então tem exceções em vários lugares. Mas, infelizmente, a regra geral no Brasil afora é, sim, de tortura, é, sim, de situações que foram colocadas ali. Questão de, por exemplo, São Paulo tem uma questão bem grave agora, que é a questão dos armamentos. Tiveram que recolher, enfim, aí tratando de equipamento, né? Várias pistolas que deram defeito, isso foi divulgado no Brasil todo. São Paulo tem, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, que ainda continua a questão da 2448. Em alguns lugares do Estado ainda tem 2448. Então, isso são problemas que são colocados no Brasil todo. Santa Catarina também tem essa questão da jornada de trabalho. Então, são situações que são colocadas. Alguns estados evoluíram um pouquinho mais, outros ainda não. Né? Os regulamentos, em sua grande maioria dos regulamentos ainda, trazem muito do RDE, do Exército, enfim, isso também é fato. Estudos comprovaram. Então, não é regra geral, alguns estados evoluíram em alguma coisa, outros ainda não. Minas Gerais, por exemplo, o regulamento já é um regulamento bem mais adiantado, já, inclusive não prevê mais a prisão administrativa, já traz outras colocações enfim, trazem situações que defendem efetivamente a cidadania e direitos humanos. Distrito Federal, o regulamento ainda é o do RDE. O Paraná, recentemente, policiais foram punidos porque estavam contestando algumas situações no WhatsApp, proibiram os policiais de usar o WhatsApp no Paraná. O Paraná não pode usar o WhatsApp quando está de serviço, não pode fazer comentário, enfim. Então, são situações que denotam tudo uma lógica ainda meio que autoritária de modelo de segurança pública. Em democracia, em democratização de segurança pública, não se permite isso. Quantos praças temos aqui hoje? Para mim, é uma resposta já um pouco de dois. Então, são poucos que, inclusive, participam desse processo. Há, inclusive, uma resistência velada, em alguns lugares velada, em outras nem se discute isso. Então, é preciso trazer também os praças para esse debate. Eu imaginei que os senhores e o senhor iria contestar algumas coisas, isso era previsto, obviamente, mas é preciso que os praças estivessem aqui, talvez tivéssemos um outro ponto de vista.
Não tem problema, isso podemos ir em qualquer lugar, não é essa a questão. A questão é que para o praça da polícia e do bombeiro militar, ele não pode discutir isso. Isso é fato, Major, não estou aqui falando, criticando o senhor ou a sua instituição, estou dizendo que é um fato. Na própria academia se tem dificuldade, né? Enfim, tem policial no Amazonas que foi expulso porque escreveu um livro porque defendeu desmilitarização. Foi expulso da polícia, só porque defendeu isso. Então, assim, e dá para contar inúmeras outras situações. Ele escreveu um livro, uma monografia de direito, a monografia resultou de um livro, e aí ele publicou o livro, e ele foi expulso da polícia. Porque defendeu isso. Quer dizer, isso não se coaduna com um Estado democrático de direito e com o princípio de democracia e de cidadania. E aí, várias situações pontuais, nós podemos falar inúmeras aqui. E a crítica, ela é uma crítica construtiva, ela é uma crítica no sentido de que, olha, nós temos que mudar e começa a mudar a partir do momento que tu dá direito e tu reconhece o profissional enquanto profissional. Isso é fato. Se eu procurar no Facebook, por exemplo, eu recebi no WhatsApp recentemente, situações aqui em São Paulo, eu não só me recordo aonde, em que, se não me falha, um praça, um subtenente, não lembro qual era a graduação, foi preso porque, enfim, contestou uma ordem, achou que não podia ser assim, podemos fazer diferente, não, eu sou o superior, e isso também não se remete a oficial e praça. Isso está dado em todo o segmento. Do superior, do cabo para o soldado acontece isso, porque o modelo ele é assim, é um modelo dessa forma. Então, infelizmente acontece, é verdade, e a gente tem que aprender com isso e reconhecer isso, e a partir disso mudar essa ótica. Dario, imaginar uma polícia diferente, uma polícia democrática, né? A questão da desmilitarização. É preciso dizer o seguinte, a sociedade brasileira gosta de uma polícia militarizada, principalmente a classe média alta. É bonito o desfile de 7 de setembro. É bonito a farda, é bonito a espada, é bonito, é bacana. Ao mesmo tempo que se faz todo um debate errado sobre desmilitarização, se está fazendo um debate errado, de todos os lados, quem é contra e quem é a favor. Quem é a favor diz que não podemos desmilitarizar porque senão vira bagunça, e aí eu concordo com o Major. Não é o militarismo que prima por hierarquia e disciplina, nós temos hierarquia e disciplina em qualquer lugar, no Ministério Público, na minha casa, em qualquer lugar. Quando nós falamos em desmilitarização, nós falamos em direitos, nós falamos em respeito, nós falamos em humanização de relação, nós falamos em jornada de trabalho justa. Tu pode ter uma instituição, a Polícia Civil hoje, e aí as pessoas confundem a militarização com fardamento. Se desmilitarizar, vai tirar farda. A Guarda Civil não é militar e tem farda. Então, assim, o debate que está sendo dado sobre desmilitarização, ele está errado. Da parte dos praças, e hoje 78% defendem a desmilitarização, e defendem não porque querem acabar, virar bagunça, como a gente, se desmilitarizar vai virar bagunça. Não é isso. Polícia Federal não é militar e é tão rígida quanto a PM, talvez até mais. O que se fala quando quer desmilitarizar, esse 78% que foi levantado pelo fórum, fala assim, eu sou um ser humano, eu tenho direitos, tenho deveres sim, mas eu preciso ser respeitado no meu dia a dia enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto trabalhador. É isso que nós queremos quando falamos em desmilitarização. Podia continuar sendo militar sem problema nenhum, desde que houvesse um mínimo de respeito. Por exemplo, quando algum superior abusasse psicologicamente, fisicamente de um subordinado, ele fosse punido, fosse processado pelo Ministério Público, fosse indiciado por tortura, condenado. Mas não acontece. Por que não acontece? Porque o sistema se autoprotege. Então, quando se fala em desmilitarizar isso, e tu pode ter uma instituição militarizada ou não, com um viés de segurança pública cidadã, basta tu tornar o policial militar um cidadão. Mas para isso tem que evoluir muito, e aí vem regulamento, vem tudo aquilo que eu falei antes. Particularmente sou a favor, particularmente. Mas é preciso debater muito esse tema, sob vários pontos de vista, e a partir de uma lógica correta. Eu ouço muito que uma questão que é muito pontual, se desmilitarizar, nós vamos perder os nossos direitos. É mentira. No Estado democrático de direito, o militar, nenhum órgão tem direito perpétuo. Ninguém. Basta um projeto de lei no Congresso ou na Câmara que o direito se esvai. Não é essa a questão, perder ou ganhar direito ou manter direito. A questão é respeito ao trabalhador de segurança pública e inserção dele naquele livrinho verde chamado Constituição da República Federativa do Brasil, que ainda nós estamos fora.
Isso é o que fala quando se fala em desmilitarização por parte dos policiais e bombeiros militares. E, a partir disso, uma ótica de construção de um modelo de segurança pública diferenciado, não um modelo de Estado que nós temos hoje, porque nós somos pagos para defender o Estado, não a sociedade. Nós somos pagos para defender o status quo, o Estado, não a população. Isso é fato. O modelo de segurança pública brasileiro é assim, e já foi escrito por vários dos senhores que estão aqui. Modelo francês, modelo inglês, toda aquela discussão teórica, né? Falaram-se tanto na questão, por exemplo, da polícia comunitária. Como é que vai inserir? Aqui em São Paulo até teve alguns casos muito pontuais em que a polícia comunitária deu certo por iniciativa e por teimosia e por valentia dos policiais, de alguns tenentes coronéis e coronéis. Eu estava lendo um livro esses dias de uma cidade do interior de São Paulo que funcionou muito bem. Mas a polícia comunitária no Brasil, a lógica, ela serviu para duas coisas. Para muita gente viajar pelo mundo todo fazendo curso, ganhando diária, e para vender livro. Porque na prática não serviu para nada. Quanto tempo se discute polícia comunitária? Que avanço se teve desde o início da década de 90 até hoje? Nada, e nós estamos falando de 20 anos. Que não é compatível um modelo de polícia comunitária, estilo Japão e Inglaterra, que é uma polícia de proximidade, para um modelo de polícia brasileiro que é centralizado e autoritário. Não tem como, botar uma coisa, encaixar que não encaixa, não fecha. Não tem como fazer, é utopia, é discussão retórica e teórica. Se completa, eu sou a favor. Apesar de saber que meus colegas policiais civis são contra, delegados principalmente, mas e não é nem uma questão corporativista, é uma questão de resultado prático para a sociedade. E dá para citar inúmeros exemplos. Minas Gerais, que é o que mais a gente usa de exemplo, são 850 e poucos municípios, 200 municípios têm delegacia. O policial militar tem que andar 400 quilômetros com um preso para entregar na delegacia, para ficar lá 2 minutos e voltar. Quer dizer, é otimização de recurso, resultado prático, enfim, é uma séria resposta para a sociedade. É uma série de situações que se colocam com a questão. E é isso que se discute isso sob perspectivas diferentes. Qual é a perspectiva que se está discutindo de segurança pública hoje no Brasil? Corporativista. E está errado. É todo mundo querendo manter o seu status quo e o seu nicho de poder. É isso que está dado no debate. E faz 10 anos que acontece isso. Sou a favor do ciclo completo. Temos trabalhado com isso desde que ele vem acompanhado com outras coisas. Ciclo completo por ciclo completo não vai resolver absolutamente nada. Porque não adianta pegar e tirar daqui, botar aqui e achar que vai resolver. Tem que vir acompanhado de outras coisas. E aí, trazendo para a questão dos trabalhadores, jornada de trabalho, a desvinculação do Exército é fundamental. É fundamental. A PM de São Paulo, para comprar armamento, tem que mandar um documento para a IGPM para demorar 2, 3, 4, 5 meses para voltar. Para comprar um colete, para aumentar o efetivo. Qualquer PM, nós temos a IGPM ainda, hoje a PM, eu tenho dúvida, eu sempre uso uma expressão, e aí eu já encerro, professor, eu sempre coloco, se chegar agora na minha frente, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o governador de Estado, o ministro da Defesa, o general comandante do Exército, e o presidente da República, e cada um me der uma ordem diferente, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu sou subordinado a todos esses caras. Se o governador me mandar para a esquerda e o comandante da PM para a direita, eu vou pirar o cabeção aqui. Se o general do Exército me disser alguma coisa diferente disso, mais ainda. Porque a gente é subordinado a tudo isso. E aí a gente não tem como não ter problemas na área de segurança pública. É tudo híbrido. O Brasil vive um modelo de segurança pública híbrido. Híbrido diz polícia civil, polícia militar, uma completa a outra, na prática as duas ficam brigando. Então, é preciso mudar todo o modelo, e a partir de mudar todo o modelo, democratizar e trazer cidadania, dignidade, etc. PEC 51. Eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez eu seja, inclusive, criticado por alguns companheiros e elogiado por outros, mas faz parte do processo. A desmilitarização e a PEC 51 e outras leis que aconteceram, que estão tramitando no Congresso Nacional, elas serviram para dar voto. Só para dar voto. Porque na prática mesmo, o cara nem sabia o que estava falando. Ele não consultou especialistas, ele não consultou trabalhadores, não consultou ninguém. Deu na veneta dele fazer um projeto de lei disso, daquilo. E aí não é só a PEC 51, não.
Apesar de que eu sei que a PEC 51 é uma construção do Luiz Eduardo Soares. Mas são outras leis, são várias outras leis. Nós temos hoje no Congresso Nacional, eu não consigo nem definir o número de leis que falam sobre segurança pública. Cada um que vem, se acha o bambambam, entendido de segurança pública, vai lá e faz um projeto de lei. Nunca se consultou fazer um tema de debate desvinculado de corporativismo, pensando em segurança pública de forma coletiva, cidadã. Nunca se fez isso. E aí tem uma infinidade de projetos lá que acabam não avançando, e aí assim, ficamos discutindo o que se faz muito em segurança pública no Brasil hoje. Troca a cor da farda, muda a viatura, vem um comandante e diz que a camisa por baixo da farda tem que ser branca, vem outro tem que ser preta, o governador escolhe a cor da viatura, diz que tem a viatura. Isso é o que se faz de segurança pública hoje. A mesma coisa que fazia há 50, 100, 200 anos atrás, nada mais. O mesmo procedimento, a mesma temática, a mesma lógica. Não se mudou nada. Apesar de que tem inúmeros estudos da academia tratando sobre o assunto. Mas parece que os políticos não leem. Acho que eles não leem. E aí tem umas ideias estapafúrdias e outras que vão piorar o modelo de segurança pública que nós temos aí, que está dado aí com PECs e mais PECs e mais PECs. Acho que era isso. Obrigado. Professora Julita. Só para reforçar o que o Lotin falou, né? Na área do sistema penitenciário, como é o teu nome mesmo? Desculpa. Benemilton. Benemilton, você é da Polícia Militar ou da Polícia Civil? PM São Paulo. É interessante, sabe, Lotin, eu já depus em 3 CPIs do sistema penitenciário. A cada 10 anos, o Congresso Nacional resolve fazer uma CPI do sistema penitenciário. Como eu estou nesse negócio há muitos anos, eu já depus em 3 CPIs do sistema penitenciário. Na última, me convidaram, eu disse que não ia. Porque eu falei assim, olha, leiam as conclusões das 3 últimas CPIs, com uma distância de 10 anos entre uma e outra, e talvez vocês encontrem as soluções para o sistema penitenciário. Não precisa mais fazer CPI, né? A gente está cansado de saber, enfim, quais são os males do sistema penitenciário nesse país, né? Mas é isso, né? A gente estuda, a gente discute, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública criou esse espaço, né, plural para policiais, professores, quer dizer, pessoal, pesquisador, academia, gente de ONG, para todo mundo discutir junto, e já se produziu uma quantidade enorme de material, né? No entanto, fica, enfim, nas gavetas recebendo pó. Mas, Então, eu passo a palavra ao Bruno para fazer as considerações a respeito do primeiro painel de exposição e, logo em seguida, a Roberta para as suas considerações também. Só rememorando aqui, eu vou fazer a relatoria das 2 primeiras falas da tarde, da professora Julita e do professor Michel Missi. Primeiramente, da professora Julita, só muito rapidamente foi abordado bastante a questão dos efeitos negativos da guerra às drogas, tanto a questão das mortes de ambas as partes, de policiais, de traficantes e de terceiros não envolvidos. Falou-se bastante também com relação a custos, principalmente do sistema prisional, um crescimento, uma explosão de presos por tráfico de drogas, que eram por volta de 16% em 2006 e passam para 30% atualmente, e uma explosão ainda mais dramática quando o público são as mulheres presas. Depois também trouxemos alguns dados com relação aos presos por tráfico, do perfil desse preso, um perfil de microtraficante na maioria dos casos, e também de toda a falta de sentido de, enfim, manter uma prisão provisória por um período bastante longo para esses presos, e depois, no desfecho da pesquisa apresentada pela professora Julita, 45% não receberam penas privativas de liberdade. Aí outros problemas da questão da política de drogas hoje, acho que um ponto dramático a ser ressaltado é a questão da falta de parâmetros para o enquadramento dos traficantes. Então, como em alguns casos, dependendo do perfil do preso,
480 gramas é usuário, e em casos na periferia de pessoas presas com 2 gramas de maconha é suficiente para condenação de tráfico, por tráfico. E aí, acho que o grande ponto das recomendações na questão das drogas é sobre a necessidade de rediscutir política mesmo, de como fazer um olhar para a questão da prevenção, para a questão da assistência, para a questão do uso abusivo. Várias falas com relação a como em nenhum lugar do mundo foi possível impedir o comércio de drogas ou o uso de drogas, e como é importante fazer um foco de política de redução de danos. E aí, acho que, enfim, esse é um debate um pouco mais de longo prazo, que precisa ser iniciado, mas também surgiram propostas mais de curto prazo, no sentido de como já seria possível hoje dar um tratamento diferenciado para criminosos não violentos em geral, e com um exército de pessoas presas por tráfico de drogas que cometeram um crime sem violência, sem arma, muitas vezes sem antecedentes, de como conseguir dar trazer essa pena sem ser necessariamente de prisão, e também foi falado um pouco de como a audiência de custódia pode ou não contribuir para isso. Com relação à letalidade, da apresentação do professor Michel Missi, acho que alguns pontos para destacar sobre o Rio de Janeiro, os dados apresentados do Rio de Janeiro, sobre o aumento agudo de mortes cometidos pela polícia no período de 2000 a 2010, uma concentração forte desses casos na capital, e aí alguns indicadores problemáticos que também apresentados, sobre como sabe pouco sobre o fenômeno. Ele apresentou aqui a questão de que não há informação sobre dados de idade dessas pessoas mortas. Também ele apresentou o dado das pessoas mortas pela polícia versus policiais mortos, e de que há uma relação no Rio de Janeiro de 40 civis para cada policial morto, e também sobre a importância da quantidade de letalidade policial frente ao total de mortes violentas, que no Rio de Janeiro chega a 15% a 20%, dependendo do período. Depois ele trouxe, enfim, um dado da pesquisa antiga sobre o que acontece com esses casos de mortes pela polícia depois que entram no sistema de justiça. Então, dados bastante dramáticos, enfim, 707 casos, ao final de 2 anos só 19 chegaram ao sistema de justiça, e ao final só houve uma condenação. Com relação a propostas, a recomendações, eu anotei aqui algumas, uma com relação ao olhar do primeiro registro e da produção do inquérito, de como é importante trabalhar para não garantir, para que não haja um enviesamento logo no primeiro registro, de que as informações dos policiais não sejam as únicas registradas. Também um olhar para a questão do local do crime, a preservação do local do crime, e de como garantir que não haja alteração. Ele também, o professor Michel Missi, trouxe sugestões com relação à recomendação da ida dos promotores de justiça ao local de crime, para também não só proteger essa questão, mas também impedir a alteração da narrativa que vai formalizada. E como última sugestão de comentários e de recomendações, ele fez menção à experiência de Cali, na Colômbia, sobre a iniciativa do Ministério Público de se juntar à universidade, a pesquisadores, no sentido de criar um observatório de monitoramento das questões relacionadas à letalidade policial, e de que isso teve um grande impacto lá e poderia ser implementado aqui sem grandes custos. Acho que, em linhas gerais, eram esses pontos. Certo. Roberto? Boa tarde, eu prometo que eu vou tentar ser bem rápida. Na verdade, achei muito fácil relatar essas duas mesas, acho que ficou bastante claro, evidente que sempre sujeito à interpretação. Eu queria só fazer um ponto de intersecção. Eu estava comentando com o Bruno como as nossas mesas, a mesa que ele relatou e a que eu relatei, se complementavam, né? Eu acho que na fala do representante da PM de Santa Catarina, do Lisandro Lotin, ele colocou de uma forma muito clara que vitimização do policial e mortes pela polícia, elas estão bastante relacionadas. Então, isso eu acho que é bastante importante a gente colocar entre os dois temas. Vou pular direto para as recomendações, né, que eu consegui anotar, para vocês não irem embora antes. Acho que ficou muito evidente na fala, muito fácil de resumir, né, a recomendação proposta pelo Lotin, que é um tratamento, né, do
policial do praça, do policial militar, etc., não só do praça, como cidadão. O que está na Constituição, o que é o Código Penal Militar, o que são as normas que regem a vida militar, e isso torna, muitas vezes, isso torna o policial militar um cidadão, um subcidadão, um cidadão de segunda instância. Pensar a saúde psicológica, todas as questões passadas por essa questão, né? Eu acho que a recomendação é muito prática, uma questão de direitos, né? De legislação e regulação da atividade do policial. Acho que, né, dá para resumir assim, porque todos os direitos do policial, tanto quanto dos demais cidadãos, é claro que sempre se quer garantir de várias formas, evitar a vitimização, ela pode ser feita de prevenção em várias formas, mas aqui ele está falando especificamente na recomendação que passa pelo marco legal da situação do policial em relação aos demais cidadãos brasileiros. Acho que isso é o mais importante. Isso em relação à liberdade de expressão, direitos políticos, o direito de reivindicar direitos trabalhistas, muito forte, né, na recomendação, de igualar os direitos trabalhistas dos policiais militares, direito à segurança, equipamentos de proteção das mulheres policiais, questão do assédio moral, que, por estar sujeito a esse código, a essa legislação específica, deixaria o policial militar muito mais vulnerável, e essas questões precisam ser revistas, né? E aí, em termos de direito, a gente pode conectar com a fala do major, do Marcelo Zanqueta, falando do direito à vida, né? E aí eu acho que as duas tocaram num ponto, embora fossem muito diferentes, tocaram num ponto em comum, que é a questão do ethos do herói, né? Os dois passam por esse problema. O policial militar vitimado fatalmente fora de serviço, e o policial militar em serviço vitimado de diversas formas. Como trabalhar? Acho que nenhum dos dois colocou muito claro. O Zanqueta falou mais claramente de campanhas, de trabalhar isso na formação do policial, né, de desconstruir esse ethos do herói. E parece que é uma recomendação bastante interessante na política de segurança pública, seja em termos educativos, seja como vai ser feito isso. Me parece que existe uma recomendação mais no sentido de desmilitarizar a instituição por parte do Lotin, que não é a mesma do Marcelo. Deixa eu ver se eu estou perdendo alguma coisa. Da parte do Major Marcelo, incentivar o controle da atividade policial para diminuir a vitimização dos policiais, passa pelo policiamento inteligente, procedimento dos policiais em serviço. A ênfase agora é no em serviço. Policiamento inteligente, procedimento padrão, e para prevenção primária e educação, né, essa conscientização dos policiais para policiais fora de serviço. Então, acho que o maior consenso é a questão do ethos do herói, que é mais uma questão de cultura e educação, e no campo dos direitos e da legislação que rege o trabalho do policial e a vida do policial militar dentro e fora do seu horário de trabalho. Muito bem. Eu agradeço a atenção de todos. E além de ter ficado muito honrado de presidir essa mesa, eu gostei bastante de ser o presidente dessa mesa, principalmente nesse painel, porque eu não atuo na área criminal no Ministério Público há muito tempo, eu atuo na área civil. E durante muitos anos, antes dessa atribuição passar para o Ministério Público do Trabalho, eu trabalhei com prevenção de doenças e acidentes do trabalho aqui em São Paulo. Então foi uma coincidência, não sei se foi uma coincidência, se foi de propósito, que os colegas do Ministério Público me convidaram, e foi muito interessante ouvir falar aqui de EPIs, de síndrome de burnout, e, enfim, da preocupação da PM de São Paulo com a questão de seus trabalhadores, né? Na verdade, todos são trabalhadores, de zelar principalmente pela vida. Porque o que a gente tem de mais precioso, tudo que a gente vê, todo esse massacre que a gente vê hoje, que a gente vive nesse país, a gente esquece que, no fundo, tudo isso é irrelevante. Porque o mais relevante que existe é a vida, né? A vida humana. Se não existisse a vida humana, o resto tudo
não teria sentido para a gente. Então, eu agradeço a atenção de todos e encerro essa mesa, mas eu peço aqui para o Marlon, convido aqui o colega do Ministério Público Federal para poder fazer as suas considerações finais.